Governo de Santa Catarina anuncia lockdown nos próximos finais de semana. Decreto com restrições é publicado no Diário Oficial do Estado. Cultos da Igreja Internacional da Graça de Deus têm alteração com o novo decreto. Municípios da AMESC definem restrições ainda mais rígidas. O Poder Judiciário de Santa Catarina anuncia a suspensão dos atendimentos presenciais. Jair Bolsonaro acompanha a solenidade e elogia presidente escolhido da Petrobras. Câmara dos Deputados vota PEC da blindagem parlamentar. No esporte, derrota do Próspera na estreia do Campeonato Catarinense. E ainda o que foi destaque nessa semana na nossa região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governo do estado anunciou o lockdown para os próximos finais de semana em Santa Catarina. A definição foi tomada após reunião do grupo gestor, que encerrou na noite dessa quinta-feira. O novo decreto suspende o funcionamento de serviços não essenciais durante todo o fim de semana e vale para os dias 27 e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março. A decisão é mais uma medida para reforçar o enfrentamento ao coronavírus em um momento de agravamento da situação sanitária em Santa Catarina. A partir das 23 horas de sexta-feira, dia 26 de fevereiro, até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 1º de março, e a partir das 23 horas de sexta-feira, dia 5 de março, até as 6 horas da manhã do dia 8 de março, vamos restringir diversas atividades. As novas medidas foram definidas após uma série de reuniões entre Estado e os municípios. As medidas foram debatidas com prefeitos, parlamentares e autoridades em saúde. Este é um momento sem igual na história. Um momento que pede força, sacrifício e, principalmente, a união de todos. Já superamos muitos desafios porque estivemos juntos. Ser catarinense é ser sinônimo de superação. E é por isso que, tenho certeza, juntos vamos vencer mais essa batalha. O governador falou ainda sobre os investimentos na saúde no enfrentamento ao coronavírus. Só nos últimos 30 dias foram pactuados 130 novos leitos de terapia intensiva e 220 leitos clínicos em diferentes regiões. E nessa semana foram anunciados 600 milhões de reais para contratar leitos de UTI na rede privada. Além disso, montamos uma verdadeira operação de guerra para fazer chegar as vacinas em todas as regiões em menos de 24 horas. Aliás, assim que for possível fazer a compra direta das vacinas, nós já estamos prontos para agir. Temos 300 milhões de reais reservados e tratativas com diversos fabricantes, só aguardando uma liberação do Ministério da Saúde. Durante as restrições que valem a partir de agora, a fiscalização será reforçada para garantir o cumprimento do decreto. 500 policiais militares foram destacados para atuar exclusivamente na fiscalização nas próximas semanas. Com o agravamento agora em fevereiro, seguimos agindo. Depois de ouvir prefeitos das maiores cidades, anunciamos ações conjuntas. Além disso, continuamos abrindo leitos de UTI. Em um ano, criamos 920 novos leitos de UTI adulto, um incremento de 160%. Só nos últimos dias, abrimos mais de 160 leitos de UTI. Mas a demanda só cresce. Logo depois de abertos, todos são rapidamente ocupados. O novo quadro que se apresenta é extremamente grave, não só em Santa Catarina, mas praticamente em todos os estados brasileiros. Por isso é fundamental que tomemos medidas ainda mais duras, pois a vida dos catarinenses não tem preço. Novas medidas já valendo. E quem vai trazer para a gente as informações sobre o que não pode funcionar durante o decreto é a repórter Michele Veiga.
Toda essa movimentação não será permitida no estado catarinense a partir das 23 horas desta sexta-feira. É o que está publicado no Diário Oficial do Estado, através do decreto do governador Carlos Moisés. Através da arte produzida por Eric Fernandes, acompanhe o que ficará fechado no estado neste final de semana. Shopping centers, centros comerciais e galerias, academias, centros de treinamento, salões de beleza, barbearias, cinemas e teatros, shows, espetáculos, bares, pubs, beach pubs, cafés, pizzarias, casas de cafés, chás, sucos, lanchonetes e restaurantes, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, circos e museus, feiras, exposições e inaugurações, congressos, palestras e seminários, utilização de piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos e quadras esportivas, agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas, cooperativas de crédito. Os eventos, inclusive, na modalidade drive-in e reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, incluindo excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Os serviços públicos considerados não essenciais em âmbito municipal, estadual ou federal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto. A concentração e circulação de permanência de pessoas em parques e praças e praias também está proibida. Outro decreto fica aí proibida a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja interno ou externo, em cumprimento das regras sanitárias emitidas pela Secretaria do Estado da Saúde. Salões de festas e demais espaços em uso coletivo em condomínios e prédios privados. Os serviços de teleentrega e comercialização de alimentos na modalidade de drive-in ou então de entrega presencial no balcão estão liberados. Não será permitida a presença de consumidores nos estabelecimentos. Tudo isso é para evitar que os números da Covid-19 aumentem ainda mais no estado catarinense. Lembrando também, que essas medidas voltam a se repetir na próxima sexta-feira, às 23 horas, terminando na segunda-feira também às 6 horas da manhã. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. E o transporte coletivo municipal, intermunicipal e estadual segue tendo capacidade máxima permitida de 50% de ocupação, conforme regulamentação vigente no estado. Mas hoje o município de Criciúma divulgou restrição mais rigorosa por aqui. Em Criciúma, então, nos próximos 2 finais de semana, não haverá ônibus. Tem mudança também nos cultos. Confira na reportagem. Seguindo as determinações do novo decreto, haverá alteração em relação aos cultos da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma. Com isso, no domingo não haverá cultos presenciais, mas as celebrações podem ser acompanhadas online. Às 8 da manhã, a transmissão será feita pela TV Primavera, pelo canal 12.1 na TV aberta e pelas mídias sociais youtube.com/IIGD Criciúma e facebook.com/IIGD Criciúma. O culto da noite, às 7h30, será transmitido pelas mídias sociais, também pelo YouTube e Facebook. No final de semana, a igreja estará aberta apenas para atendimentos. Já durante a semana, os cultos seguem normalmente de forma presencial, respeitando as recomendações do governo do estado, com o distanciamento e todos os cuidados na prevenção ao coronavírus. Na segunda-feira, o culto é às 7h30 da noite. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 2 da tarde, 5 horas da tarde e 7h30 da noite. E na sexta-feira, os cultos serão às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 2 da tarde, 5 horas da tarde e 7h30 da noite. O que está em vigor é o decreto estadual, mas cada município ou as associações de municípios podem adotar medidas ainda mais rigorosas se acharem conveniente diante do quadro de avanço da doença de forma local. Com isso, a AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, já anunciou mais restrições. Os prefeitos que compõem a AMESC deliberaram na tarde desta quinta-feira novas medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus. As ações foram decididas em conjunto com representantes da saúde, educação e assistência social. A direção do Hospital Regional de Araranguá também esteve presente para debater a ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para a Covid no Extremo Sul.
Na reunião, o colegiado de prefeitos optou por iniciar as aulas da rede municipal de forma online. Por 2 semanas serão adotadas aulas de forma remota e, após isso, será reavaliada a situação. Outro item é a adoção de fechamento do comércio noturno. A partir desse sábado, dia 27, será suspenso o funcionamento das atividades comerciais não essenciais, das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, em todos os 15 municípios. As 2 ações são baseadas nas recomendações técnicas feitas pelo Comitê Extraordinário Regional Covid-19, AMESC, que se reuniu na última terça-feira. Atendimento suspenso também no Poder Judiciário de Santa Catarina. Em nota, foi comunicada a suspensão pelas próximas semanas. O Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio de uma resolução conjunta, suspendeu o atendimento presencial em toda a Justiça Estadual, que inclui o Tribunal de Justiça e 111 comarcas, por conta do aumento de casos de Covid-19 e da gravíssima situação sanitária enfrentada em todas as regiões de saúde do estado de Santa Catarina. A medida teve início nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, e vai se estender inicialmente até 12 de março. Nesse período, ficou restabelecido o cumprimento remoto do expediente em regime de home office. Conforme o Poder Judiciário, o principal objetivo da resolução é preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, colaboradores, jurisdicionados e demais operadores do direito. Segundo o documento, por conta do crescente fluxo de pessoas recebido diariamente nas dependências do Poder Judiciário, ficou clara a necessidade de estabelecer medidas aptas a evitar a contaminação e restringir os riscos, bem como garantir a manutenção contínua da prestação jurisdicional e demais serviços por parte do Poder Judiciário, uma vez que os recursos de tecnologia da informação disponíveis já demonstraram a possibilidade de realização das atividades laborais em regime de home office, inclusive com alto índice de produtividade. A seguir, Câmara dos Deputados vota PEC da imunidade parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o programa de revitalização da hidrelétrica de Itaipu. Durante o evento, elogiou o atual presidente, que foi indicado por ele. O projeto é para mudar o sistema de transmissão da hidrelétrica e, com isso, permitir a redução das tarifas. Itaipu é responsável por 14% de toda a energia consumida no país. O sócio paraguaio, que teria direito à metade do que é produzido, não precisa nem de 20%, e o Brasil compra o restante. O custo do projeto, de R$1 bilhão, será pago durante os próximos 5 anos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a sua aposta no atual presidente de Itaipu, o general Silva Luna, que foi indicado para assumir a presidência da Petrobras. Bolsonaro disse que o dirigente de uma empresa desse tamanho tem que pensar, antes de tudo, no país. Ou seja, uma estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. O convite que fizemos ao senhor general Silva Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E nesse momento eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. A Câmara dos Deputados está discutindo a PEC da imunidade parlamentar. A proposta era o único item da pauta do plenário da Câmara nessa quinta-feira. O objetivo é regulamentar o artigo 52 da Constituição, que trata da organização dos poderes. A proposta de emenda à Constituição restringe a prisão de parlamentares para que a detenção em flagrante seja possível apenas se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição.
Caso alguma prisão precise ser feita, a Polícia Legislativa deverá acompanhar a ação e a prisão precisa ser comunicada à casa em até 24 horas para que seja referendada. Caso aparelhos ou outros objetos sejam apreendidos, eles só poderão passar por perícia após confirmação da prisão pelo plenário da Câmara e do STF. O texto também prevê proibição de prisão cautelar por decisão monocrática, como ocorreu com o deputado Daniel Silveira. Por fazer críticas e, segundo o STF, ameaças aos ministros da Suprema Corte, Daniel Silveira foi preso em casa no Rio de Janeiro no dia 16 de fevereiro. O assunto foi parar no plenário da Câmara, onde a prisão foi referendada. Para Arthur Lira, a posição da Casa sobre o episódio está clara, mas é necessário regulamentar esta parte da Constituição para que eventuais novos casos como este tenham um entendimento mais assertivo. A Câmara dos Deputados se posicionou na semana passada, deixando claro que a inviolabilidade da fala do deputado não é plena, não é total, com relação principalmente aos princípios democráticos. A Câmara teve um comportamento de deixar isso claro. Inviolabilidade com relação à imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A Câmara fez um corte numa perna, um corte no braço e deixou isso claro para o Brasil. Lógico que isso precisa, por falha do Legislativo, ser remediado. E qual o remédio para esclarecer um assunto que deixou o Supremo sem alternativa de posicionamento? Regulamentar o artigo que fala de imunidade parlamentar quanto à sua voz e quanto ao seu voto. Na quarta-feira, o plenário da Casa admitiu a tramitação da proposta, considerando a discussão legal. Foram 304 votos a favor e 154 contra. Como a Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi instalada, o relatório foi apresentado pela deputada Margarete Coelho direto em plenário e aprovado em seguida. O texto que é proposto numa comissão pluripartidária, numa comissão que tem que ouvir a todos os parlamentares, que tem 513 presentes com diferentes pensamentos ideológicos, jurídicos, pessoais, nós temos que respeitar com relação à opinião e participação desses deputados. Mas o foco da comissão e o que vai ser discutido no Colégio de Líderes e o texto que pode ser a toda hora aprimorado deverá ser ater ao artigo 53 da Constituição. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Celso Sabino com apoio de 185 deputados. O presidente da Câmara explicou que o vazamento de informações gerou uma leitura errônea da proposta. A inviolabilidade da imunidade parlamentar quanto à voz não é plena. Que vamos trabalhar com tranquilidade, respeitando todos os limites de autonomia dos poderes. Após gerar polêmicas e receber várias sugestões de aperfeiçoamento, o texto da proposta de emenda à Constituição foi discutido na reunião de líderes antes de ir a plenário. Alguns deputados acreditam que a medida vai trazer impunidade. Outros defendem que o texto dá mais clareza sobre como e por que deputados podem ser presos sem ferir a imunidade parlamentar. O deputado Kim Kataguiri chegou a pedir no STF a interrupção da tramitação da PEC aqui na Câmara. O pedido foi protocolado ao meio-dia e distribuído ao ministro Luiz Roberto Barroso 20 minutos antes do começo da sessão plenária. Partidos de esquerda, como o PT e PSOL, tentaram impedir a votação da PEC com pedido de retirada de pauta, mas não prosperou. A relatora, a deputada Margarete Coelho, pôde apresentar os argumentos para a aprovação do texto e explicou que a PEC não trará impunidade. É da mais alta importância deixar claro, a proposta não traz qualquer ampliação da imunidade material hoje existente, ou erige um modelo normativo mais protetivo aos congressistas. Na verdade, como se explicará a seguir, a PEC consagra entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito do sentido e do alcance da prerrogativa, justamente para coibir abusos e excessos travestidos de prerrogativa parlamentar. Além de não modificar a jurisprudência do STF sobre a temática, a proposta não cria qualquer blindagem normativa aos congressistas, mas na esteira do que preconiza o princípio republicano, a PEC explicita que essa inviolabilidade não alberga responsabilidade ético-disciplinar.
deixando livre de qualquer dúvida de que o abuso na utilização das palavras pode levar à punição pelo Conselho de Ética. De igual modo, a proposição busca aclarar as hipóteses de prisão em flagrante de parlamentares. Apenas os crimes inafiançáveis e assim definidos pela Constituição de 88, autoriza a custódia em estado de flagrância. O Instituto aqui é emprestar interpretação autêntica deste Congresso Nacional a respeito do sentido e do alcance do vocábulo inafiançável, de ordem a evitar exegeses dissonantes daquelas originalmente pensadas pelo Constituinte e que vem compreendendo a dinâmica interinstitucional entre os poderes da República. A seguir, o esporte. Próspera perde em partida contra o Joinville na estreia do Campeonato Catarinense. A gente volta falando de esporte. Ontem teve estreia do Próspera no Campeonato Catarinense. Estreia com derrota contra o Joinville. Na reestreia na Série A do Campeonato Catarinense, o Próspera até tentou, mas não conseguiu resultado positivo diante do Joinville. Jogando no estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão, os comandados do técnico Paulo Baier ameaçaram, tentaram marcar, mas não deu certo. O primeiro tempo terminou, foi empatado em 0-0. Na segunda etapa, os times tentaram marcar, os técnicos mudaram a equipe, mas quem se deu bem mesmo foi o Joinville. Sabe aquela frase, o jogo só acaba quando o juiz apita? É isso mesmo, aos 48 minutos, o gol dos pés de Thiago Santos, após sair da marcação e chutar forte, deu a vitória ao Coelho. Para o lateral Sueliton, o time pode sim projetar vitórias na competição. É uma questão de organização e está otimista para dar respostas à torcida prosperana. Conseguimos ali boa parte do jogo ter concentração em todas as suas ações ofensivas, mas uma pena no último minuto ali, faltando 2 minutos, não sei, mérito do Joinville, como você falou, e precisávamos ter mais atenção nesse final do jogo para pelo menos sair com um pontinho. Mas vimos que dá pra gente ter vitórias no campeonato, que é um campeonato muito difícil, de um nível muito alto, mas eu tenho certeza absoluta que no próximo jogo a gente já vai dar uma resposta. Agora o Próspera joga contra o Hercílio Luz no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Mesmo com o decreto de lockdown no estado, a Federação Catarinense de Futebol anunciou que os jogos do Campeonato Catarinense no fim de semana estão mantidos. Mas a partida da Chapecoense contra o Avaí foi cancelada por falta de ambulância disponível no município. Agora nós vamos conferir as notícias que foram destaque durante a semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, em Içara, aulas da rede pública municipal são retomadas. Até o presente momento, não temos notícia de que tenha havido algum problema, né? Estamos acompanhando e acreditamos que é um período realmente de adaptação para todos nós. Casos de Covid aumentam na região e municípios pressionam o Estado para medidas mais restritivas. É uma situação delicada, já estamos chegando à ocupação 100% dos leitos de UTI. Em todo o estado, e não é diferente aqui, porque pacientes de fora vêm para cá também e acabam ocupando os leitos daqui, não seria diferente daqui utilizarem lá fora. Portanto, a situação realmente é muito delicada. Terça-feira, o governo do estado anuncia novos leitos de UTI para o sul. Aqui na região sul hoje a gente sai com uma sinalização bastante positiva. Araranguá nós temos a sinalização de 10 leitos a mais do que já estão ofertados na regulação estadual. E aqui no Rio Maina nós temos aí uma situação de uma possibilidade bastante grande de implementar 10 leitos de UTI com possibilidade de mais 10. Governadores da região sul do país estabelecem grupo interestadual para discutir ações contra a Covid-19.
quarta-feira, em Cocal do Sul, mutirão de testes rápidos para a Covid-19 segue até sexta-feira. Se eles estão com sintomas, a gente encaminha para o centro de triagem ou, dependendo, para o plantão que a gente tem aqui também, ou vão direto para o hospital, dependendo dos sintomas. E a maioria é assintomático, então eles não estão mais transmitindo. O governo de Santa Catarina define novas restrições no enfrentamento ao coronavírus. O governo do estado, com alguns secretários, se reuniu com o governo do estado do Rio Grande do Sul e do Paraná para alinhamentos de posicionamento desses estados, então, frente à pandemia e também as questões relacionadas ao governo federal, as necessidades de insumos, de apoio e principalmente a questão das vacinas, de cronograma e quantitativo. Quinta-feira, preço do etanol tem alta nos postos. Quando eu comecei como motorista de aplicativo, eu trabalhava 7, 8 horas por dia. Hoje eu trabalho 15, 16 horas por dia e às vezes não consigo ganhar o que eu ganhava 4 anos atrás. O governo de Santa Catarina publica decreto com novas restrições para o enfrentamento ao coronavírus. Havia a necessidade e até um apelo de todas as entidades para que nós tivéssemos mais ações do ponto de vista de impedir ou pelo menos limitar o estabelecimento de novas infecções que ocorrem no dia a dia, principalmente por meio de aglomerações, pelo contato pessoa com pessoa, e o que favorece a transmissão da Covid no estado. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Fique também atualizado e bem informado pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar no Facebook, pelo facebook.com/TV Primavera e também no Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.